Que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Querido eterno Deus que estás nos céus, Pai, mais uma vez eu busco a presença do Senhor, onde desde já queremos agradecer pela leitura da palavra. Amém. E pedimos que o Senhor venha, meu Deus, revelar a cada um de nós, que o Senhor venha abrir a tua palavra para nós na noite de hoje. Amém. Venha inspirar aquele que fala, circuncidar os ouvidos daqueles que ouvem, para que todos nós possamos aprender a tua palavra. Sim. Amém. A palavra que será ministrada na noite de hoje, ela possa ancorar em nossos corações. Amém. Ela possa nos conduzir, meu Deus, todos os dias de nossa vida. Amém. Que quando nós nos encontrarmos em situações difíceis, nós possamos aplicar essa palavra. Amém. Jesus. Nossa vida, para termos o resultado que o teu servo Abraão teve. Venha falar o nosso coração. Aleluia. Eu te peço, meu Deus, ministre para nós na noite de hoje. Amém. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Para a tua glória. Glória. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Queremos também dar boas-vindas, né? O irmão Isaías, a sua esposa, né? Tem uma outra jovem aí, irmã, sua irmã? Uma amiga, né? Se parece, Deus abençoe. Os rapazes também. É o esposo da outra? Amém, Deus abençoe. E, né, e outros irmãos aqui. Deus abençoe os irmãos, né? Glória. Eu fiquei logo procurando o irmão Isaías, né? Eu falei para ele que está aqui. E ele disse, então eu vou estar, possivelmente eu vou estar chegando por lá. Viu? Então, amém, para ter se compreendido conosco, né? Amém. Deus abençoe.
Eu confesso que quando foi se aproximando dos dias, eu fiquei pensando o que é que eu vou, qual o assunto que eu vou trazer para partilhar. Parece que quando a gente vai chegando perto, né, a gente ministrar a palavra, dá um branco, dá um nervosismo, né? E eu fiquei assim pensando em a gente falar, estudar algo da palavra do Senhor a respeito do poder da palavra, o poder da criação, que está sobre nós, que repousa sobre cada um de nós. Mas também eu fiquei entre o poder da palavra e fiquei a gente falar um pouco de fé, na mesma linha, mas falar um pouco de fé, na mensagem crendo em Deus. Eu acredito que é isso que a gente vai falar, né? Foi o que prevaleceu durante essa semana, foi esse assunto. A gente já tem falado um pouquinho desse assunto em alguns lugares que a gente tem tido ministrando, e mais uma vez vamos falar aqui, vamos compartilhar com os irmãos um pouco, né, desse assunto, falando a respeito da fé. E como o pastor Marcos falou, eu não tenho uma mensagem, essa mensagem não é minha, sou eu que vou pregar para vocês nesse assunto a respeito da fé, né? Mas a gente vai falar aquilo que a gente já aprendeu do profeta. Amém. O profeta de Deus, que Deus tem levantado, né, tem prometido em sua palavra, e nós temos o privilégio de ver a manifestação da palavra de Deus nos nossos dias, o cumprimento da palavra de Deus nesse tempo do fim. Amém. Nós temos tido o privilégio de estar vendo isso, o que Deus tem prometido e o vaso que Deus tem vindicado ser aquele que Ele prometeu nas Escrituras, e a gente hoje está seguindo essa mensagem. Amém. É um grande privilégio para nós hoje. Glória a Deus! Porque há milhares e milhares de pessoas que talvez até mais qualificados, melhores, mais dedicados talvez até mesmo, e não tem tido ainda a oportunidade de conhecer as verdades das Escrituras para esse tempo do fim que nós estamos vivendo. E por misericórdia de Deus, nós temos conseguido ver as promessas que Deus tem feito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, e não só ver as promessas nas Escrituras, mas ver aquele a qual todas as características das profecias se enquadram na vida dele. Amém. E a gente poder reconhecer esse mensageiro e agora seguir a sua mensagem, e sabemos que essa mensagem é que irá preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Aleluia. Para cumprir também Apocalipse 18:4, sai dela por meio, onde todos os filhos de Deus de todas as denominações hoje estão sendo chamados, não para uma outra denominação, para uma nova igreja, não, mas para vir para a palavra de Deus. Amém. E viver por toda a palavra, crendo em toda a palavra. Amém? Então, nós vamos meditar um pouquinho nesse sermão que o profeta pregou, intitulado Crendo em Deus. Essa mensagem, ela foi ministrada no dia 24 de fevereiro de 1952, no Tabernáculo Branham, aproximadamente há 57 anos, aproximadamente, 59 anos, né? Fevereiro agora de 2011 fez 59 anos que foi ministrada esse sermão, mas continua tendo o mesmo efeito. Amém. Que teve ali nos dias do que o mensageiro ministrou essa palavra. Amém? Amém. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui. O irmão Brando nos dá algumas instruções de como receber as coisas de Deus. Porque nós temos ouvido falar que Deus ele é poderoso e Ele criou todas as coisas. Céu, mar, né, os animais, nós mesmos fomos criados por Deus. Amém. E que tudo é possível àquele que crê. Amém. E nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Amém. Nós sabemos que há um Deus poderoso, que há um ser sobrenatural, superior, e que tudo que Ele prometeu irá acontecer, irá se cumprir. Amém. E por isso nós procuramos nos esquadrinhar, nos enquadrar na sua palavra, para que possamos ser beneficiados por Ele. Porque aquilo que Deus diz, que Ele fala na sua palavra, aquilo vai acontecer. Amém. A Bíblia diz que passará céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então, o profeta de Deus, ele teve muitas experiências. O irmão Brana teve mais de 200.000 visões que foram registradas. E todas que aconteceram sem errar, né? Sem acrescentar um tio nem um jota. Precisamente da maneira que ele teve as visões, simplesmente se cumpriram. E ainda há algumas visões que está por acontecer. Há muitas delas ainda que está por acontecer. Mas como as milhares que já aconteceram não falharam nenhuma delas, nós cremos que a que estão para acontecer também não irá. Amém.
Amém? Então, nesse sermão, o irmão Brando ele vai nos instruir de como nós devemos nos comportar, atuar para alcançarmos tudo aquilo que a gente necessita de Deus. Nós sabemos que Deus ele é curador. Amém. Mas como é que eu posso fazer para receber a cura? Eu sei que Deus ele é libertador. Mas como é que eu devo agir para receber a libertação? Então tem um caminho que a gente tem que trilhar. E fora desse caminho não tem como ter esse resultado. O resultado que eu quero, o resultado que você quer, nós temos que trilhar nesse caminho. Os nossos pais nos passaram trilharam esse caminho para alcançar o resultado desejado. E aqui a escritura que o profeta abriu para a gente meditar, lá em Gênesis 22, ele fala a respeito de Abraão, que é o nosso pai na fé. Amém. Então Abraão ele é um exemplo. E o caminho que Abraão trilhou é o caminho que nós devemos também trilhar. Amém. E se ele teve resultado trilhando aquele caminho que ele trilhou, se nós trilharmos no mesmo caminho que ele trilhou, iremos ter o mesmo resultado que ele teve. Amém? Amém. Então, o irmão Branda disse que, em primeiro lugar, que tudo que nós queremos da parte de Deus, nós nunca queremos conseguir através dos 5 sentidos que Deus tem nos dado. Que é o sentido da visão, do tato, da audição, do paladar e do olfato. Esses 5 sentidos, há muitas pessoas que servem a Deus através desses 5 sentidos. E por eles servirem a Deus através desses 5 sentidos, eles não têm uma experiência com Deus sobrenatural. Eles vivem uma vida natural. Há muitos que servem a Deus nesses 5 sentidos, e por servirem a Deus por esses 5 sentidos, eles dizem: não há mais cura para o tempo de hoje. Não há mais libertação para o tempo de Deus. Isso foi nos dias dos apóstolos. Porque eles estão servindo a Deus com os 5 sentidos naturais. E Deus não é natural. Deus é um ser sobrenatural. Amém. Devemos servir a Ele no sobrenatural. Amém. Então, quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão para andar com Ele, diante dele, mas não sob esses 5 sentidos naturais. Mas Ele chamou Abraão para andar e para servir a Ele através do 6º sentido, que é o sentido da fé. Amém. E é através desse 6º sentido que nós temos contato com Deus. E é através desse 6º sentido que eu recebo a libertação que eu necessitar, que você necessitar. Amém. Não só você, como aqueles que estiverem ao nosso redor poderão ser beneficiados através desse 6º sentido. E é através desse 6º sentido que nós vamos obter toda a nossa vitória. Amém. E aqueles que estão servindo a Deus e que não entrarem no 6º sentido, eles irão perecer, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo que eles venham ser salvos, mas vão deixar de receber alguns benefícios. Terão pessoas que, se eles não conseguirem entrar nesse 6º sentido, que é o sentido da fé, no momento em que uma enfermidade o cercar, ele ali vai perecer. Porque ele vai se deixar levar pelos sentidos naturais. Ele vai olhar o sintoma, a dor. Ele vai olhar o que o médico falou para ele: olha, você só tem essa semana. Despeça da sua família, porque você só tem, hoje é a segunda, você só tem a quarta-feira da semana que vem. E se a pessoa realmente for atentar para esses 5 sentidos, vai se cumprir exatamente como o médico disse. Na próxima semana, talvez nem cheio. Ele já reúne a família, já se despede da família, e logo depois ele vai partir aqui. E o mensageiro diz: isso não tem que ser assim. Isso depende de você. Se você for atuar por esses 5 sentidos, esses 5 sentidos é morte. São os sentidos naturais. E Deus nos deu para nós termos contato com as coisas naturais aqui da terra. Mas não para servir a Ele. Para servir a Ele, Ele nos deu um outro sentido, que é o sentido da fé. Aleluia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como desenvolver essa fé? Você sabia que também tem uma maneira de como desenvolver essa fé?
E nessa noite eu quero aprender um pouquinho mais de como desenvolver essa fé. Vocês também querem aprender? Amém. Porque esta fé, há um aprendizado. Há um aprendizado nessa fé. E esta fé, ela cresce, ela não começa grande, ela começa pequena. Mas ela vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, nós vamos tendo mais de Deus. Quanto mais fé, mais de Deus. Quanto mais fé, nós nos identificamos mais com Deus, com a palavra de Deus. E vamos tomando posse a cada dia de tudo que Deus tem prometido para nós. O profeta, ele faz uma explicação no natural, ele sempre procura tudo no natural para que a gente entenda, não só os adultos, mas as crianças, não só os indoutos, ou seja, aqueles que têm pouco estudo, como os doutores também, né? Aquelas pessoas bem instruídas, aqueles bem empregados, que têm, né, um grau superior, de maneira que todos possam entender. Ele dá um exemplo. Ele disse que chegou uma certa irmã para ele e disse: irmão Billy, ele ainda jovem, com 20 e poucos anos, quase 30 anos, e olharam para ele e disse: engraçado, o senhor tem um cabelo como o do seu pai. O cabelo do pai do irmão Brano era cheio, né, e ondulado, né, assim, penteava para trás, com o cabelo do irmão Eduardo, cabeleira cheia, né, e ele nessa época, o irmão Brano ainda tinha cabelo, ele não estava daquele jeito ainda não. Aquilo ali foi um acidente que houve, ele perdeu a frente, né, mas antes disso, ele tinha a cabeleira cheia. E disseram para ele: o senhor tem um cabelo como o do seu pai. Aí outros diziam: o senhor tem os olhos como o do seu pai, fundo, os olhos próximos. Aí outros chegavam e diziam assim para ele: engraçado, irmão Brano, o senhor também tem o jeito da sua mãe, da sua avó. Sempre. E ele disse: realmente eu tenho muitas características dos meus pais, dos meus antepassados. Ele disse: eu não tenho como evitar. Isso eu herdei deles, herdei dos meus avós. Já está na genealogia. Então, por isso que à medida que eu vou crescendo, a gente vai manifestando mais essas características. Enquanto a criança, somos crianças, tem algumas aparênciazinhas, mas parece que quando a gente vai crescendo, vai envelhecendo mais, parece que isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais tangível, né? O gesto, a maneira de andar, né? A maneira de falar, as atitudes, não é? Isso vai se identificando mais. Ele disse: assim também é com Deus, é no reino espiritual. Quando a gente cresce, quando a gente nasce, né? Quando a gente recebe aquele chamado de Deus na nossa vida, e a gente reconhece que há um ser sobrenatural, superior, que há uma vida melhor do que essa aqui, às vezes a gente não conhece muita coisa, mas a gente começa vindo aprendendo a palavra, ouvir coisa que a gente nunca ouviu falar. Ouvi falar que é uma vida após a morte. Tem gente que até se escandaliza com isso. Uma certa feita mesmo, numa empresa que eu trabalhava, um colega chegou e disse: rapaz, que eu sempre, quando tinha um tempo, eu estava com o Novo Testamento no bolso, eu parava e ia ler um pouquinho a palavra, né? E ele chegou a um tempo e disse: rapaz, você não precisa disso não, você é muito religioso. E outra coisa, você é muito novo, você pode estar perdendo tempo. Você já parou para pensar nisso? Ele disse: como assim? Ele disse: olha, por exemplo, quem pode provar para você, como você pode me provar que realmente existe um Deus? Aí eu parei assim e eu disse: realmente eu não tenho como provar para você. Como você pode provar para mim que há uma vida após a morte? Aí eu parei assim e eu disse: realmente eu não tenho como provar para você assim, né? Como 2 mais 2 é 4. Como você pode provar para mim que há um paraíso? Como você pode provar para mim que há um inferno, que há uma região dos perdidos? E ele saiu levantando um monte de coisa. Eu disse: rapaz, realmente, para provar mesmo assim, não tenho como provar não. Então, rapaz, tu vai nessa, rapaz, tu pode estar perdendo teu tempo, tu deve aproveitar, deixa isso para quando tu estiver mais velho. Se eu fosse tu, eu mesmo não vou nessa história não. Aí eu disse: rapaz, realmente, você está falando uma coisa que eu nunca parei para pensar nisso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: é que eu sempre criei nisso. Isso está dentro de mim, eu sei que isso é uma realidade. Eu não sei te provar nem dizer como, mas eu sei, algo dentro de mim diz que isso simplesmente é a verdade. Amém. Quando eu tinha 5 anos, eu sempre costumo falar isso, talvez eu não tenha falado isso ainda aqui, mas é um pequeno testemunho. Pela primeira vez, com 5 anos de idade, que eu lembro, com 5 anos de idade, eu ouvi falar que existia Deus.
e de que haveria uma destruição. Só foi isso, né? Minha mãe foi que falou. Eu tinha 5 anos de idade, havia 2 irmãs mais velhas do que eu. Eu me lembro que minha mãe me colocou no colo, sentou no sofá, vem cá, por volta de cedo. Era antes da hora do almoço, talvez 10, 11 horas do dia. Ela sentou, me pegou no colo, que era mais novo, no sofá. Uma das minhas irmãs sentou do lado direito e a outra do lado esquerdo. E ela sentou no colo, quer dizer, me colocou no colo dela e começou contando a história. Disse: olha, o mundo já foi destruído com água. Deus destruiu o mundo com água, todo mundo morreu. Deus destruiu, o pecado era muito e Deus destruiu o mundo todo com água. Mas agora, né, se havia uma história de que no ano 2000 tudo ia acabar, né? Está predito que no ano 2000 Deus mais uma vez vai destruir todo mundo, vai destruir o mundo todo, mas só que agora vai ser com água não, agora vai ser com fogo. E durante os 5 ou 10 minutos que ela começou pregando, né, ali aquela mensagem, enquanto ela contava, eu vivenciava, né? Eu já aparecia aquela, né, como nos desenhos, aquele quadrozinho aqui, todo mundo afogado e tal, aquela coisa. Quando passou que ela começou a falar que o mundo ia ser destruído com fogo, eu via todo mundo correndo, era fumaça, eu também para lá, e não havia jeito, porque ela não tinha me dito que haveria um caminho de escape. Ela só tinha me falado que haveria destruição, todo mundo ia morrer com fogo, todo mundo ia ser destruído. Quando ela terminou a pregação, terminou o culto, né, que ela me botou no chão assim, de pé, minhas irmãs se levantou, aí eu comecei a chorar. Chorei, que soluço que para parar foi. Mas chorei mesmo, foi um desespero terrível. E quem disse que eu fui normal daquele tempo por diante? Não fui uma criança mais normal, não. Naquela época por diante, não fui mais normal de maneira nenhuma. Quando eu estava brincando, que estava no alto da brincadeira, eu lembrava. Todo mundo vai ser queimado pelo fogo. Eu já contava os meses e os anos. Eu vou estar com 20 e poucos anos, minha irmã vai estar com tantos anos, meu pai vai estar com tantos anos. Eu ficava no quarto, meu Deus do céu, nem possível, e agora? Eu não sabia que havia uma via de escape. E eu orava, ficava pensando se Deus mandasse uma corda para mim, eu me pendurava na corda. E eu sonhava uma corda pendurada em fogo, comendo tudo que era canto. Subindo. Tinha noite que eu sonhava com a escada, eu tinha que subir nas carreiras pressa, e era aquela coisa. E chegou uma época que foi um desespero para mim. Lançaram uma música de Roberto Carlos, Perto do Fim do Mundo. Rapaz, pensa uma música para eu ter medo. Quem tinha medo de ouvir aquela música era eu. Quando eu escutava aquela música, era um nervosismo. Eu ficava, meu Deus do céu, rapaz, a contagem regressiva, os dias estavam se aproximando. Realmente eu ficava muito inquieto, apavorado. Mas 7 anos depois, eu tinha 5 anos, 7 anos depois, eu ouvi falar que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Amém! Cara, como é essa história aí mesmo? Me conta aí de novo. Aí foi que eu ouvi falar que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém! Aí eu disse, então essa era a escada que eu estava pensando. Aquela corda que eu estava sonhando é essa daí. Amém! Eu disse, meu Deus do céu, agora é a vez de eu escapar, é essa agora. Tinha 12 anos. E eu desejava fugir dessa tribulação, dessa praga, desse juízo que iria cair. Mas desejava tanto que 5 anos depois, eu conheci Malaquias, que é o 4. Desejava tanto, queria tanto escapar dessa destruição, que Deus permitiu que essa mensagem chegasse ao nosso conhecimento. Onde a Bíblia diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o profeta. Amém. Para que ele não viesse e destruísse a terra com maldição. Antes dessa destruição, antes da ira de Deus cair sobre a terra, Deus promete um mensageiro. Para que ele viesse tirar o povo da confusão religiosa e trazer o povo para a sua palavra. Amém. E aqueles vencedores, aqueles que viverem esse mundo de pecado, vivendo a palavra de Deus na íntegra, Deus irá os revestir de um poder. Que antes dessa destruição, eles serão levados. Então veja o clamor. Havia um fundo clamando, como diz na instrução. Havia um fundo para responder.
E pela misericórdia de Deus nós estamos caminhando. Glória. Nesse caminho do arrebatamento. Nesse caminho que vai nos tirar daqui antes dessa destruição cair. Amém? Amém. Aí dali por diante eu comecei a ficar mais tranquilo. Amém. Tive muitas noites que ficaram pesadelos. Chorava só e ficava nos cantos, às vezes estava, né, adolescente, eu era muito ativo, de esporte, de banda, tudo mais, mas até que enquanto eu estava esquecido do fim do mundo, estava tudo bem, né? Mas quando eu lembrava, aí era meio que um banho de água gelada, né? Esfriava, já ficava tudo ali destrenado, era uma coisa muito estranha. Mas pela misericórdia de Deus, nós hoje estamos caminhando na verdade. Amém. Então, o profeta de Deus diz que através desses 5 sentidos nós nunca que vamos alcançar nada da parte de Deus. Tudo que nós vamos alcançar tem que ser pela fé. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, e Deus disse a Abraão: Abraão, vai diante de mim e ser perfeito. Você que 20 anos diante de mim, vai crer. Ser perfeito, Abraão. Ele não exigiu nada de Abraão. Ele só pediu que Abraão cresce nele. Deus queria tratar mais intimamente com Abraão. E ele pediu que ele saísse do meio da parentela dele e andasse peregrinando. E Abraão agora começou a buscar essa cidade que Deus prometeu. Ele não sabia, ele saiu aqui como peregrino, caminhando por tudo que era canto e servindo a Deus e crendo em Deus. Abraão não seguiu a Deus pelos 5 sentidos. Ele teve uma experiência com Deus quando Deus falou com ele, e ele viu que isso estava acima dos 5 sentidos naturais. De maneira que quando Deus fez a promessa de que ele teria um filho e a esposa dele ela era estéril, e quer dizer, já estava na idade avançada, aquilo era impossível. Pelo natural, realmente, eles tomaram posse daquela promessa. Mas Abraão não se via a Deus pelos 5 sentidos naturais. Ele se via a Deus pelo 6º sentido, que era o sentido da fé. Amém. E se nós somos filhos de Abraão, pela fé, temos que atuar como Abraão atuou, para termos o resultado que ele teve. Amém. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora está aqui um detalhe: a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir é a palavra de Deus. Amém. Então, se eu quero mais fé, se você precisa de mais fé, devemos ler mais as Escrituras. Amém. Não só a Escritura, mas ler as mensagens que Deus tem prometido através do seu mensageiro para o tempo de hoje. É verdade. Porque a fé do arrebatamento está revelada através do profeta que Deus prometeu. Amém. Por isso que nós temos que estar constantemente lendo essas mensagens. Amém. E você vai ver que com o tempo, aquilo que você antes não tinha confiança, você vai ver que você já tem confiança. E o profeta mostrando, dando o exemplo de que ele estava se identificando mais com os parentes dele, ele disse: veja, quando eu era criança, tinha algumas características, mas à medida que nós vamos amadurecendo, vamos envelhecendo, isso vai ficando mais claro. Isso vai ficando mais visível. As características, eu vou me identificando com meus pais, com meus avós. Eu não tenho como evitar, eu herdei deles. Isso está na genealogia. Ele disse: assim também é com Deus. Quando nós viemos para Cristo e nós começamos a aprender a palavra, tem muitas coisas que ainda não está em nós, mas a gente tem aquela fagulhazinha, né? A gente sabe que é verdadeiro, sabe que existe um Deus, sabe que existe um juízo, um julgamento, que há uma salvação, que há um paraíso, que haverá uma destruição aqui na terra. Isso já é algo tremendo. Porque diz o profeta que tem milhares e milhares de pessoas que não têm isso. Isso já é uma prova de que você herdou algo de alguém. Correto. E diz o profeta que esse alguém é Deus. Amém. Que chama as coisas que não existem como se existisse. Amém. Por isso que há algo em você, que mesmo que você não consiga provar, se alguém pedir, me prova aí. Você não tem como provar, mas algo lá dentro, em você, diz que isso é verdade. Amém. Eu não entendia muito, mas quando a minha mãe disse que haveria destruição, quem era eu para dizer que não haveria? Eu simplesmente creio que aquilo era verdade. Estava em mim. Ela falou que não causou muito efeito nas minhas irmãs, não. Ficaram normal, mas para mim, aquilo foi uma marca. Fui registrado ali. E o profeta mostra, eu acredito, que foi ali quando Deus me chamou. Glória a Deus. Porque quando Deus chama, Ele marca a pessoa. É verdade. E ali foi plantada a semente. E a gente peregrinou durante muito tempo. Mas à medida que a gente encontra a verdade e vamos nos aprofundando na verdade, essa
essa verdade vai ficando mais nítida, vai ficando mais clara. Amém. E diz o profeta que assim como Deus chamava as coisas que não eram como se já fosse, como no princípio ele disse, haja luz. Não existia luz, mas ele chamou a luz teve que existir. Amém. Glória a Deus. Essa semente de fé que estava em Deus e que está em cada um de nós, à medida que nós vamos alimentando, cada promessa de Deus em sua palavra vai se tornando real para nós. Amém. Cada vez mais real, cada vez mais real. De maneira que vai chegar um momento que você poderá até mesmo o teu corpo, né, Satanás a cometer o nosso corpo de enfermidade. Mas a gente já está tão em harmonia com Deus que vamos dizer, determinar, né, a nossa vitória. Satanás, em nome de Jesus, saia. Amém. Saia do teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Não só na sua vida, como na vida de alguém. Você vai determinar e ele vai ter que sair. Amém. Amém. Os médicos poderão dizer que não tem condição, olha, você já está tudo certo, não tem mais como não, o que a gente pode fazer, a gente fez, não tem mais tratamento para você, você só tem uma semana. Isso é o natural. E se você for olhar pelo natural e for agir pelo natural, realmente você vai morrer. Mas se você olhar o que está escrito na palavra, o que Deus tem prometido na palavra, e você não der atenção aos 5 sentidos, porque os 5 sentidos vai fazer a gente olhar para Ele através das dores, do sofrimento, através do que o médico disse, através do que o exame está declarando. Se a gente for olhar esse natural, e também o momento mostrou, eu vi lá, está lá o tumor, está lá o problema, o médico viu, eu fiz exame de sangue, não tem mais como não, o médico é um especialista, é um homem preparado, é um homem estudado, ele sabe o que ele está dizendo. Desse jeito aí você não vai obter. Desse jeito aí Abraão não obteve o filho dele, Isaac. Mas ele olhou acima disso. Amém. Amém. Realmente eu não tenho condição, meu corpo não tem condição, eu estou com 70 anos, poxa, não tenho nada. Eu só dou um abraço em Sara só. Eu dou um abraço nela, um cheiro na testa dela assim. Não tem mais não, né? Ela também não tinha condição nenhuma. Como isso pode ser possível? Ela mesmo duvidou. Não é? Mas ele não olhou o aparente, o natural. Ele olhou a promessa de Deus. Amém. Foi nisso que ele se firmou. E Deus testou a fé dele. E por quase 100 anos de idade, foi quando a palavra de Deus veio se manifestar na vida de Abraão, Aleluia. na vida Glória. da sua esposa. E dali por diante ainda, depois Sara morreu, e ele teve esposa e teve filhos por mais de 100 e poucos anos, 120 anos para lá. Ele ainda gerou filhos. Veja uma coisa tremenda. Então, se eu quero ter resultado com Deus, eu não posso olhar o aparente. Pelo aparente a gente não pode provar nada. Eu não posso provar pelo aparente que há um céu, que há um paraíso, que haverá uma destruição futura. Pelo aparente eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar que essa palavra é verdade, provar sim, como 2 mais 2 é 4, a não ser pela fé. Amém. É verdade. Mas não é só isso. A minha salvação também, pelo natural, não tem como se provar, tem que ser pela fé. No natural, né? A salvação tem que ser pela fé. A confiança de que você vai fazer parte desse arrebatamento tem que ser pela fé. E essa fé, ela é gerada à medida que nós vamos nos aprofundando na palavra. Porque a fé é simplesmente o conhecimento da verdade de Deus. Amém. Quando você passa a conhecer as palavras de Deus, a vontade de Deus, que você conhece, isso gera fé. O conhecimento gera fé. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento. E quando você passa a conhecer as verdades de Deus, a palavra que Deus tem dito, você passa a crer que aquilo é a verdade, isso vai aumentando, né? E diz o profeta que vai chegar um tempo que a noiva de Cristo ela terá, está predestinada, nós estamos predestinados para chegar à estatura de um varão perfeito. Amém. E diz o profeta que vai chegar um momento que nós não vamos nem mesmo orar, vamos simplesmente falar. Aconteça isso. E isso vai acontecer. Amém. Talvez uma outra oportunidade que nós tivermos, nós vamos falar um pouquinho desse poder de criação, que já está em nós. Amém. Mesmo no pecado, isso já move na nossa vida. Mesmo a gente no pecado, mas quando a gente vem para Deus e começa a trilhar esse caminho de fé, que é um caminho de conhecimento, de confiança na palavra, aí isso vai operando uma perfeição tremenda.
Porque diz o profeta de Deus que a noiva do Senhor Jesus Cristo está predestinada, não é? Para não cair, mas chegar à estatura do varão perfeito. Amém. E cada um daqueles que chegarem àquela estatura terá o poder da palavra falada. Amém. Aquele poder que Deus operou ali no princípio, que ele disse, haja luz, aquele poder estará em nós também. Amém. Agora, esse poder, diz o mensageiro, que já está em nós. Mas ele vai ser manifestado à medida que nós vamos conhecendo a palavra. Amém. Por isso que se nós queremos mais fé, se você tem uma necessidade, se eu tenho uma necessidade, queremos avançar mais em Deus, só há um caminho, só há um remédio. Esse remédio é buscar. Amém. Ah, mas eu não sei ler, nem as fitas. Verdade. Não fique esperando um tempo específico, não. Quando terminar o serviço, fazer tudo, é que eu vou ouvir, não. Não. Podemos remir o tempo trabalhando e ouvindo a mensagem. Amém. Não é? As em momentos que estão em casa, os filhos estão na escola, então liga, né, o DVD, o CD da mensagem do profeta, ou até dos pastores mesmo, né? E ouça as mensagens. Amém. Ouve as mensagens dos pastores, mas não deixa de ouvir do irmão Branda, não. Porque é uma promessa muito grande, né, de vindicação dessa mensagem através da voz do profeta. Amém. Ouça a voz do profeta. Quem não adquiriu, mais adiante, conversa com o pastor Marco, ele entra em contato com a voz de Deus, veja como conseguiu os CDs do profeta, para que vocês ouçam. A princípio, às vezes, há uma dificuldade, porque é em inglês, com a tradução, mas tudo começa debaixo do zero. À medida que você vai ouvindo, vai ficando tão normal como eu estou falando com vocês. Assim também a fé, vocês vieram, nós viemos, Deus nos chamou, a gente simplesmente soube que há um Deus, que haverá uma destruição e que há uma salvação. E a gente decidiu tomar esse caminho, seguir esse caminho. Mas quando a gente vem para esse caminho, a gente vai começar a descobrir que há muitas renúncias também que se necessita para andar em perfeição nesse caminho com Deus. Há muitas coisas que nós temos que abrir mão. Mas abrir mão porque Deus é santo. E se a gente não abrir mão, Deus não poderá ter contato conosco. E se nós não tivermos uma experiência com Deus, não poderemos nos salvar, ser salvos. Porque a nossa natureza ela terá que ser transformada. A natureza que a gente já vem aqui com ela é uma natureza mundana, pecaminosa. E ela já está condenada. O homem ele tem que nascer de novo. Amém. Mas o novo nascimento, ele se dá à medida que você vai conhecer a palavra de Deus. À medida que o conhecimento da palavra de Deus se dá. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas coisas. Um exemplo aqui. Não para querer criticar, não é nada disso, mas é a verdade da palavra e nós temos um compromisso com amor e com misericórdia, mostrar a verdade da palavra para vocês. Amém. Não só para vocês trilhar, mas para nós também trilharmos. Porque Deus irá requerer de nós. Isso aí. Mas, por exemplo, quando o homem, ele, não só ele, uma mulher também que vem para Cristo, quando eles sabem que eles têm que viver uma vida separada, ele não pode viver uma vida de acordo com o mundo. Há muitos que dizem, não tem problema nenhum não, você pode ver como está. É verdade, você tem que vir como está. Não importa que você fume, que você beba, que você viva, né, de baile, de tanta coisa ali. O importante é que você creia que há um Deus e que há uma salvação, você vem. Mas quando você vem, aí a palavra de Deus agora vai começar a esquadrinhar a nossa vida. Amém. Deus requereu de Abraão uma separação. E Ele requer de nós também uma separação. Ele não quer que a gente sirva a Ele do jeito que o mundo vive. O povo de Deus sempre foi um povo separado. Amém. Porque Deus é santo. Amém. Se nós não nos separar, Deus não pode ter comunhão conosco. Se Deus não tiver comunhão conosco, nós não podemos ter as nossas almas transformadas. Se nós não tivermos as nossas almas transformadas, não resta nada para nós a não ser a perdição. Terá que haver uma mudança, uma transformação de vida. Mas essa transformação de vida de nossas almas, esse novo nascimento, ele só se dá na minha vida, na tua vida, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus. Amém. Quando Deus diz que nós não podemos contaminar o nosso corpo com o fumo, com a bebida, meu Deus do céu, eu não consigo deixar de fumar, não consigo deixar de beber. E realmente, não é que você vai lutar você mesmo para você deixar. De si mesmo você não consegue. Mas você pode se render, buscar a presença de Deus, se render e clamar a Deus para que Deus tire de você. Amém. E você crendo que aquela palavra é verdade, e você se esforçando, Deus te liberta do cigarro. Amém. Te liberta da bebida. Verdade.
Mas não é só o cigarro e a bebida, tem outras coisas mais. E Deus simplesmente vai exigindo mais, Ele vai pedindo mais, Ele vai pedindo uma renúncia mais. Uma certa vez nós estávamos falando que às vezes, assim, né? Como falou que poderia falar, a gente vai tocar alguns assuntos que podem, talvez tocar em alguma pessoa aqui, mas o objetivo não é criticar, não é desfazer de vocês, mas é ensinar a verdade da palavra para que vocês conheçam a verdade da palavra. Amém. Mais uma vez a gente estava falando de um assunto a respeito do cabelo mesmo das mulheres. Porque hoje a irmã Rosemary estava até dando testemunho, né? Diz que ela estava na cidade, quando ela soltou o cabelo assim, né? O cabelo dela foi desceu até aqui assim, disse que o homem fez, epa, que é isso? fez uma lágrima que ela mesmo se assustou e se sentiu ofendida. Que parecia que era uma coisa terrível. Rapaz, você explodiu assim, se afastou. Diz que logo a pessoa tinha descido, eu acho que foi bem na integração. Né? Todo mundo olhou, ficou assustado para ver o que era. Aí viram que era porque ela soltou um cabelo desse tamanho. Muitos se escandalizam, mas não sabem o que está por trás disso aí. É verdade. Tem muitas pessoas, irmão, que por não saber, aí no mundo principalmente, né, que é moda, igual cantora, não sei o que, atriz, isso, aquilo, outro, e hoje isso está dentro das igrejas. Mas fazem isso porque os próprios líderes não têm entendimento do que está por trás disso aí. Mas a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Amém. Nós não vamos entrar em detalhe disso aí, porque isso está lá em Gênesis, no princípio, com Adão e Eva. Um véu de santidade que estava sobre eles e que permitia que eles chegassem na presença de Deus. Quando esse véu de santidade foi rompido, eles não puderam mais estar na presença de Deus. E o cabelo foi dado no lugar daquele véu. Amém. E uma mulher, segundo a Escritura, claro, muita gente aí não sabe, a gente, né, não vamos assim ignorar e desfazer, mas por não saber, não sabe que ela desonra o seu próprio cabeça. E o cabeça, ou não, mas a cabeça da mulher é o homem. E uma mulher que desonra o esposo, em que condição que ela está? O que é uma desonra? Uma mulher que desonrou o marido. Vocês estão entendendo? E isso impede ela de chegar à presença de Deus. A oração dela não sobe. Porque a oração de cada indivíduo, a Bíblia diz que é o anjo que leva as orações. Mas quando a mulher corta o cabelo, ela perde aquela autoridade. É verdade. O anjo logo assim diz, ela não tem autoridade para que as orações dela subam. Então tem muitas pessoas que não têm o conhecimento e ignoram, mas não sabem, por isso que a Bíblia diz que ela não deve nem mesmo parar, tosquiar, porque é sinal de poderio por causa dos anjos. Amém. Não tem poder, não sobe. Deus deixa de tratar? Não, Deus trata, Ele é rico em misericórdia. Amém. Mas não na perfeição da palavra. Poderá ser salvo? Poderá ser salvo. Mas para ir no arrebatamento tem que crer em toda a palavra. Amém. Amém. Então quando nós passamos a aprender isso, as mulheres, no caso o cabelo, mas não é só o cabelo, vai vir para as vestes também, para que ela possa cobrir o seu corpo. Toda beleza Deus tem dado para o esposo depois de casar, mas não para estar explícito, porque haverá muita jovenzinha que nunca conheceu o homem e será condenada por prostituta. É verdade. Será julgada. Mulheres que nunca traiu seus maridos, mas lá adiante será taxada por adúltera e será condenada, porque andava expondo o seu corpo e foi desejada por milhares de pessoas. É verdade. Aí, era era algo de concupiscência, um alvo de concupiscência. Não tem consciência. Mas quando Deus, pela sua palavra, nos revela essas verdades, então nós vamos nos ataviando de acordo com a palavra. Amém. E cada palavra que nós vivemos, isso vai gerando fé em nós. Amém. O profeta diz que é o poder escondido. Então as irmãs, agora não é só as irmãs, não, os irmãos também. Verdade. Né? Nas vestes. Antes, né, era bermudinha, era shortzinho, agora vem com pode. Nós somos representantes de Cristo. Camisetinha, nada disso. Cabelo longo, nada disso. Brinco, essas coisas, não, nada disso. Isso não, Deus nos chama uma separação total. Amém. Porque à medida que Deus nos separa disso, e nós vamos obedecendo isso, aí Deus se aproxima mais de nós. Amém. Porque Ele é santo. Amém. Mas
enquanto nós não vivemos essas pequenas coisas e outras coisas mais, porque isso não é só no natural, isso não é só no aparente, depois que ele faz uma obra no aparente, aí ele vai agora entrando dentro de nós, o ódio, o rancor, a amargura, a intolerância, a impaciência, tudo são coisas que têm que ser trabalhadas, porque Deus não vem num vaso que está cheio dessas coisas. E não é porque nós estamos na igreja que a gente está livre dessas coisas, não. Muito pelo contrário, nós estamos aqui porque a gente precisa vencer muitas coisas que a gente está dentro de nós. Então a fé de arrebatamento, a fé que eu preciso para algo mais de Deus, para receber de Deus, ela é gerada à medida que nós vamos obedecendo a palavra. Vamos ouvindo a palavra, vamos praticando, não é só ouvir ou aprender e saber, não, porque isso não muda. O profeta ele dá um exemplo, ele diz: olha, eu posso pegar uma mão cheia de semente de trigo e colocar aqui. Diz: olha, se eu colocar ali, ela simplesmente é semente de trigo. Naquela semente de trigo tem vida, mas é apenas semente de trigo. Mas se eu plantar ela numa terra fértil, ela vai dar um alqueire de trigo. Ele disse assim a palavra. Se a gente simplesmente conhece a palavra, conhecer a palavra só, o que a gente conhece é a verdade. Produz vida, transforma, salva, liberta. Mas só aquilo aqui não produz vida, tem que estar no coração. Amém. E está no coração quando a gente obedece. Amém. Quando a gente pratica. Então não adianta alguém querer dizer para você que não tem problema. Se você ouvir, você vai entrar em apuros com Deus. É melhor que você ouça, talvez até você se fira. Mas que você reconheça e pratique a verdade depois de Deus trata com você, de que você se estribar, não der ouvido e não ter o benefício de Deus. Porque é para isso que Deus envia os seus mensageiros, os seus pregadores, para ensinar a verdade. Amém. Para que o povo não seja enganado. Amém. Porque Deus não terá por inocente. Então, se eu quero uma experiência a mais com Deus, eu tenho que aprender, meu Deus, eu não tenho condição disso, porque tem coisas que a gente não tem condição. Não tem condição de maneira nenhuma. Meu Deus, eu ainda desejo isso, eu ainda desejo aquilo, meu Deus, me ajuda. Eu sei que a tua palavra mostra que isso aqui não está certo para mim, como servo do Senhor, como uma serva do Senhor. Mas meu Pai, tira de mim. Aí sim, quando você reconhece que a palavra é a verdade, você não tem, você precisa, e a gente passa a clamar a Deus e Deus trata. Amém. Acrescenta aquela fé, Amém. e você deixa aquela coisa de lado. Amém. Nós temos um testemunho de um irmãozinho, né, que está conosco já quase. Ele vem acompanhando os cultos que a gente tem feito, acho que tem uns um mês e meio mais ou menos, né? O irmão José. E esse irmão, problema assim para a família, porque ele bebia demais mesmo, fumava também, bebia o dia todo e não parava não. E quando bebia ficava uma pessoa muito agressiva. E aí a gente começou na casa do irmão Cláudio um culto, já quase 2 meses. E ele ficava do lado do muro, da parte de dentro, só olhando, né? Ficava fechado lá, olhando escuro. Ficava escutando, né? Era só uma ruazinha assim, bem de frente. Ficava escutando. Mas todo culto ele ficava lá. Quando foi depois, já foi se aproximando mais do muro. Já perto do final do culto, ele ficava por ali, pegando uma coisa, outra. Ficava por ali, ficou assistindo o culto. Outros cultos depois ele já estava fora do muro. Aí sentava na calçada, balançava os pés, olhava para um lado para o outro, encostava o carro na frente da casa dele. Outro culto já estava encostado no carro. Devagarzinho, né? O irmão Paulo depois já foi entregando para frente, já foi convidando ele e tal, e falando, batendo, falando, né, devagarzinho para ali. E depois ele estava desempregado, o irmão Paulo na empresa que trabalha estava precisando, só falando, está precisando de gente lá, não quer, ele já foi, ficou na empresa, já foi evangelizando, e ele devagarzinho foi ouvindo, e daqui a pouco ele já estava no portão da casa dele assistindo o culto. No outro culto ele já estava dentro do texto, né, assistindo no meio do povo. Começou a visitar na igreja. Com 30 dias se decidiu. Glória a Deus. 30 ou 40 dias no máximo. Aí depois disse: ah, eu não sei, porque eu tinha vergonha, né? O pessoal sabia que ele agora era crente. E depois ele sentando com a gente disse: ah, agora tem um problema. Eu não consigo deixar de beber. Uma coisa que eu muito tempo, eu bebo demais, é o fumo, é o cigarro. Mas antes disso, ele não sabia que 30 dias atrás, né, há 2 meses atrás, no caso, a esposa dele, a esposa do irmão Eduardo, né, a irmã Patrícia que estava fora, pediu uma peça de roupa dele para que a gente orasse na igreja. E 2 meses atrás, o pastor Zé do Culto disse: a gente levou e orou.
E nesse período que ele começou a se aproximando, já foi Deus tratando com ele. Amém. E ele passou a ficar estranho. No dia que a gente fez a oração, a esposa dele depois testificou: "Ô irmão, que hora foi que vocês fizeram a oração?" Por volta de 9 e pouco. Cara, isso foi isso mesmo. Estava nessa hora, eu estava na sala, meu esposo estava na cozinha. Por volta de 9 horas, 9 e pouca, ele deu um grito. Do nada assim, ele deu um grito e ficou todo assustado assim na cozinha e tal. Aí eu me lembrei logo que era a roupa que era no cabelo. Eu sabia que os irmãos estavam orando. Glória a Deus. E aquilo ali, no decorrer das semanas, ele foi sendo liberto da bebida. Amém. Só que eu não sabia, ela mesma, a esposa dele conversando com a irmã, disse: "Irmão, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo, esse homem está tão estranho." Ele mesmo está dizendo que ele foi beber, comprou uma caixa de cerveja, abriu lá, foi beber a cerveja, estava amargo, o negócio ali, deixou para lá. Eu disse: "Que coisa estranha, essa bebida, tem alguma coisa errada aí." Os colegas convidou ele, ele foi lá naquela farra, vai botar aí, botou um copo de cerveja, é água. Ele bebeu, ficou embromando, não terminou de beber o copo d'água. Isso não era comum. Os colegas começaram a abusar e dizer coisa com ele, e se saiu, disse: "Rapaz, que coisa estranha, não estou querendo beber mais não quero mais não." Isso aí. Ficou uma vez por semana, ele agora não está bebendo mais. Aí quando ele veio, ele já estava contente, né? Deus tinha libertado ele da bebida. Aí disse: "Agora se tem uma coisa que eu não deixo é o cigarro." Eu disse: "Não se preocupe com isso não, irmão José. O Senhor vai entregando a sua vida a Deus, o Senhor vai buscando, vai orando, valendo a palavra, porque à medida que o Senhor vai conhecendo a palavra, Deus vai acrescentando fé e Ele vai nos libertar." Porque tudo que nós necessitamos, seja cura, seja libertação, qualquer coisa, tudo que a gente necessita está na palavra. É só a gente buscar a palavra. Quando a gente se enche da palavra, a gente se enche de Deus, se enche de fé, se enche de poder, e a gente toma posse da nossa vitória. E é, né, irmão? Tem problema, porque eu já conversei com algumas pessoas, as pessoas dizem que porque eu sou crente eu tenho que deixar de beber agora, eu tenho que deixar de fumar. Não, realmente, mas isso não é uma obra nossa para com Deus. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. Amém. Se a gente for tentar fazer de si mesmo, a gente pode conseguir por um tempo, mas depois a gente volta tudo de novo. A gente tem que pedir a Deus que faça. Quando Ele fizer, olha, de uma vez por todas. Amém. E é, irmão, eu não vou conseguir. Isso foi no sábado, num culto na casa do meu irmão. 3 dias depois, ou foi 4 dias depois, ele disse que se levantou de madrugada já, aquela ansiedade para fumar, e ele foi fumar e acendeu um cigarro e começou a tragar e disse que aquele, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, eu não consigo, meu Deus. Cigarro, e fumou o cigarro pela metade, jogou fora, aí ficou ali meio chateado, agora sou crente, fumando, aí disse que se ajoelhou e começou a orar: "Meu Deus, me ajuda, tira isso de mim, eu não consigo, eu não tenho força, cigarro, meu Deus, me ajuda", e tal, e foi, orou, clamou ali a Deus e foi dormir. No dia seguinte ele foi trabalhar, chegou lá, acendeu o cigarro. Quando acendeu o cigarro, disse que o cigarro estava amargando também. Aí quando ele sentiu o cigarro amargando na boca, ele disse: "Oxente, como Deus fez com a bebida, ele também fez com cigarro." E aí ele pegou um maço de cigarro no bolso, parece que era um maço meio que tinha, deu para os colegas e disse: "Olha, de hoje por dentro ele fuma mais esse cigarro." Isso já está com uns 15 dias quase. Testificou. E ficou tão ansioso que quando foi sábado, hoje está fazendo 8 dias, desceu as águas. Aleluia. Do Senhor Jesus Cristo. Foi um testemunho tão tremendo que a própria esposa também já teve uma experiência, disse que quer descer as águas também. Amém. Glória a Deus. Né? Desceu mais um outro casal. E agora ele já está levando outras pessoas que dizem: "O que está acontecendo com esse camarada?" Esse camarada está assim: "Eu quero conhecer a igreja de vocês, onde é que vocês fazem parte, o que é que tem aí?" Né? Que esse camarada está de outro jeito agora, de outra maneira que ninguém queria. A própria família, quando disse para ele que ele teve lá, uns 20 dias atrás, num Comes e Bebe, e viu que ele não estava mais bebendo, começou a dizer: "Rapaz, se tu for crente mesmo, a gente vai ser crente também." Disse: "Rapaz, você não sabe o que vocês estão dizendo." Não, a gente está dizendo para você: se você for crente, a gente vai ser crente também, rapaz. Só vou pegar você pela palavra, viu? E aí ele foi batizado no sábado, segunda-feira ligou para a família: "Olha, eu agora vi a ação cristã, eu fui batizado." "Oh, graças a Deus, está vendo?" "Mas rapaz, o que está acontecendo?" "É uma preguiça para fazer isso, vocês estão lembrando da promessa que vocês disseram." Né, já intimaram, e eles estão ali para nos fazer uma visita. Amém. E estamos crendo que Deus vai fazer uma obra naquela família. Amém. Agora, tudo isso pela fé. É verdade. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero fé, se você quer fé, precisa de fé, a fé está na palavra. Agora, não é só aprender a palavra.
A fé é uma semente, diz o profeta. Então ela tem que estar ancorada. Para ela estar ancorada, ela tem que criar, ela tem que mover algo. Se você sabe que as vestes têm que ser compostas, tem que ter um prazer, não pode ser forçado. Você tem que ter um prazer, né? Porque a mulher, ela representa a igreja. Vocês é que estão representando o caráter da igreja, né? As mulheres. É uma grande tarefa que vocês têm. Verdade. Como os homens também, representante de Cristo, cada um de nós. Então, por nossa vida, pelo nosso testemunho, é que as pessoas estão vendo o caráter da igreja. É pelo testemunho dos irmãos, de cada um de nós. E isso só pode ser pela fé. Quando a gente ouve a palavra e executa. Quando você executa, quando você pratica aquela palavra desceu o coração. Amém. Isso vai produzir muitos frutos, né? Ela vai gerar muitas outras coisas. Então você já tem essa fé. Tem gente que precisa de fé para estar se comportando como as irmãs aqui. Tem gente que chega e não consegue logo, amém, deixa no forço, deixa quieto. À medida que ela vai aprendendo a palavra, isso vai causando uma sede nela. E depois ela vai desejar se identificar com a verdade da palavra. Amém. Não pode querer exigir nada. É só ensinar a verdade. E aquela fé, aquela palavra que está sendo ministrada, Deus mesmo vai começar a tratar com aquela pessoa. Se ela der ouvido. Se ela der ouvido, Deus vai começar a tratar. E vai começar a haver uma sede, um clamor, um puxão. Deus vai chamando. Deus vai agora exigindo daquela pessoa. Olha, isso aí, você como a serva minha, não está bom assim não. Você está mostrando no seu corpo. Né? Como aconteceu agora com a irmã também. Lá. Próximo, né? Ela, conhecida lá na irmã da escola do irmão Cláudio. Diz que não sabe o que está acontecendo com ela. Está para nos fazer uma visita talvez amanhã. E ela faz parte de uma outra igreja, mas ela disse, olha, tem alguma coisa que está faltando. Eu estou há tanto tempo ali, mas há uma lacuna, há um vazio dentro de mim muito grande, eu não estou me sentindo bem ali. Eu estava indo para o trabalho, calça comprida, e quando eu fui descendo a escadaria, me deu uma coisa ruim, eu tive que voltar, me senti mal, tive que entrar em casa e vestir, botar um vestido. Glória a Eu Deus. voltei, mas eu não sei o que está acontecendo, meu esposo disse que eu estou ficando louca. Mas há algo estranho, tem alguma coisa que está faltando naquela igreja. E foi quando a irmã começou a testificar que ela sentia isso também, e falou da mensagem, e a irmã ficou ansiosa, quer conhecer, e disse que vai dar na sua cabeça. Amém. Nesse tempo de filho, Deus está chamando os seus filhos, Amém. as suas filhas, para se posicionar de acordo com a palavra. Porque há um povo predestinado por Deus para viver por toda a palavra que está escrita. E quando nós vivemos por toda a palavra, essa palavra ela vai nos gerar aquela fé de arrebatamento. Porque não pense que é só aceitar Jesus que nós vamos fazer parte do arrebatamento. Não. Para fazer parte do arrebatamento, nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito. Amém. E são 7 estágios. 7. Não é só o primeiro estágio, aceitar a Jesus. Não. É 7 estágios. E o estágio do varão perfeito, esses 7 estágios, é como uma pirâmide, ele começa largo. Ou seja, a gente vem como está. Mas à medida que nós vamos crescendo, ele vai exigindo mais de cada um de nós. Ele vai exigindo mais dos pregadores. Ele vai exigindo mais dos cooperadores. Ele vai exigindo mais de cada pessoa. Ele exige uma perfeição. E essa perfeição não é nada mais, nada menos de que obedecer toda a palavra de Deus que está escrita aqui. E quando a gente começa a viver essa palavra, vai praticando essa palavra vai aumentando a fé, a confiança. E a gente passa a entender que tudo é possível. Amém. E agora você vê que não tem limite. Você está enfermo, você ora e manda aquela enfermidade sair, ela vai sair. Aquele que está necessitando de uma cura, também do mesmo jeito. Ele vai, pastor, ora por mim, ele já está certo. Pastor, orou por mim, eu estou curado. Amém. Irmão Brando dá um testemunho aqui, eu vou encerrar com isso. Pedro, não estou vendo a relógio. Está ali. Né? Eu vou encerrar com isso aqui. Ele fala de um casal que tinha uma criancinha, um bebezinho, que tinha uma enfermidade no coração e o médico já tinha desenganado. E essa enfermidade estava afracando o coração dele. Cada vez mais estava ficando a batida mais fraca, mais fraca, mais fraca. E a família orou e ligou para o irmão Brando. Irmão Brando, tem condição de eu vir aqui, né? Fazer uma oração pelo nosso bebê. Ele está morrendo. Ele só tem algumas horas de vida. O irmão Brando morreu. Parece que era de difteria no coração. E era uma doença contagiosa. O irmão Brando tinha criança, ele poderia contaminar os seus filhos. O médico não queria deixar, disse: não, o senhor não pode, o senhor é casado, o senhor vai contaminar os seus filhos.
Ele disse, não, mas eu me responsabilizo. E o irmão Brando teve que insistir. O irmão Brando disse, olha, se fosse um padre, um sacerdote católico que viesse, você abriria? Sim, mas é diferente, ele não é casado. Não, mas eu sou para essas pessoas, o tanto quanto o sacerdote é para você, é para outras pessoas. Eu preciso, me deixe. Então foi que o irmão Brando convenceu. O irmão Brando foi e fez uma pequena oração por aquele bebê. E quando fez a oração por aquele bebê, a enfermeira ainda estava no quarto ali. Disse que os pais sugaram a lágrima, começaram a rir, se abraçaram, ficaram. Glória a Deus! Criança lá, o coração apagando, bem fraquinho. Aí a enfermeira mesmo ficou escandalizada. Gente, peraí, gente, pare com isso, Rapaz, é o bebê de vocês. Vocês não entenderam não, o médico disse não. A criança de vocês estão morrendo, ela só tem algumas horas. Não façam isso, vocês estão rindo, se abraçando aí, dando risada. Você não tem nem consideração, não tem nem respeito com a criança de vocês. Aí o Paulo lhe disse, olha, você está olhando para esse equipamento aqui, ó, né? Que está aqui, porque está fraquinho, está pagando, mas eu estou olhando para uma promessa. Ele não estava movendo pelos 5 sentidos da verdade. Aquela mulher sim, estava olhando o equipamento, não está vendo não que o coração está apagando, falta pouquinho. Já está quase vermelho, a máquina se apagando. Ela disse, não, mas a gente não vive olhando para o equipamento, não. A gente não vive pelos 5 centímetros, não, a gente vive pelo 6. Amém! Quando foi no dia seguinte, com menos de 24 horas, o equipamento começou tum. Aleluia! E começou a bater no coração normal, o médico não me entenderam e aquela criança saiu dali curada. E diz o profeta, tudo é, né? Pela palavra de Deus, por fé na palavra de Deus. Deixa eu só ler aqui, eu falei muito e não li nada, mas eu vou ler aqui alguma coisinha. No parágrafo 96 dessa mensagem, crendo em Deus, diz o mensageiro: você tem que colocar de lado seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele, com eles, para você confiar em Deus com esses 5 sentidos. Deus lhe dá o seu espírito para você confiar nele, o Espírito de Deus. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, né, a visão, a paladar, tato, olfato e audição, para entrar em contato com esse mundo aqui. Mas para você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus, quando nasceu da palavra. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado de Deus. Que obras milagres, você é parte dele. Então, o profeta, veja o que é o novo nascimento. Como se dá um novo nascimento? É uma mudança de natureza. Você mentia, aí você aprende pela palavra que não deve mentir. Aí você trocou a mentira pela verdade. Amém. Já nasceu em você. Você roubava, aí você deixa de roubar e agora você é uma pessoa justa, que já está em você. Você trocou aquela natureza. E você vai trocando veste, vai trocando isso, vai trocando atitude, vai trocando vício, vai trocando aquilo. Daqui a pouco você é uma outra pessoa. Amém. Então o novo nascimento se dá à medida que a gente ouve a palavra e executa a palavra. Amém. E essa fé, não só a sua vida transformada, como a fé de Deus, que é a fé da palavra, está em você, né? Aí o profeta diz aqui: bem, quando eu era apenas um garoto, antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu, disse: não faça isso. Aí está a conversão. Veja, a conversão dele se deu quando ele teve logo uma experiência, quando ele ouviu uma voz dizendo: não fuma, não beba, não faça aquilo. Quando ele praticou aquilo ali, teve temor daquilo, ali se deu a conversão dele. Por isso que eu falei, né, que eu acredito que Deus me chamou quando eu tinha 5 anos. Eu já fiquei naquela, né? E quando a gente conheceu a palavra, a gente simplesmente começou agora se esforçando, né, para se esquadrinhar. Todo mundo tem falha, tem erro, está sujeito, né? Mas à medida que a gente vai se esforçando, vai lutando, vai pedindo, Deus vai nos dando esse crescimento. Amém. E essa fé vai sendo gerada em nossos corações, nossa vida vai sendo transformada. E tudo que Deus prometeu. Então, mais adiante a gente ouve falar que Deus já pagou o preço pelo nosso pecado, por nossas curas, né, por nossa libertação.
Então, quando a gente aprende isso também, assim como a gente deixou as outras coisas, tomamos posse da palavra de Deus, deixamos de fazer o que é errado, a gente também toma posse da palavra de Deus, de suas promessas, e ali recebemos a nossa vitória. Amém? Amém. Então, que Deus possa continuar abençoando, né, cada pessoa que tem se feito presente aqui, e que essas poucas palavras que foram ministradas na noite de hoje, Ele possa abrir o vosso entendimento e que ela possa ser ancorada em nosso coração. Amém. Amém. E saiba, irmão, eu preciso ter mais fé. Busque mais a palavra. Um certo irmão perguntou para o irmão Gana: irmão Gana, ele sentia a necessidade de se aproximar mais de Deus. Ele disse: o que é que eu faço para me aproximar mais de Deus? O irmão Gana disse: leia a Bíblia e ore todos os dias. Então isso é um remédio. Devemos ter um tempinho para ler a Bíblia e orar. Não só ler, ouvir também, né? Que é a mesma coisa. Quem não pode ler, ouve. Mas é bom a gente exercitar a leitura da palavra. E você vai ver, não tem pressa. Vamos nos colocando na mão de Deus, vamos buscando, vamos nos esforçando. E você vai ver que o crescimento vai se dando lento e gradativamente. Não é? A gente não vê como a criança está crescendo. Um dia desse, o meu menino disse: oxe, o que é que está acontecendo? A calça dele está assim. Se essa calça estava, ele estava quase pisando em cima da calça, por que a calça dele está assim? Será que encolheu? Não, é porque ele vai crescendo, porque a gente não percebe. E diz o profeta que assim é o crescimento espiritual. Amém. Você não se dá conta, mas daqui a pouco você vai ver que aquele cigarro, que cigarro o quê? Eu não sei nem como é que eu fumava, eu fico sufocado quando eu vejo uma pessoa 10 metros fumando, eu estou sufocado. Deus vai tirando, Deus vai perceber. Mas Deus vai tirando daqueles que estão buscando, daquele que está se esforçando, daquele que se esforça para estar no culto, para estar presente no culto. Ele pode estar, ele não omite, ele não fica, não, ele vai estar lá presente. Ele ouve as mensagens, ele lê as mensagens, ele vê que está escrito e ele não resiste à palavra, ele crê na palavra, deixa a palavra descer no coração. Ele às vezes deseja determinadas coisas, mas ele sabe que não pode. Aí o que é que ele faz? Meu Deus, me ajuda, me pede na igreja, ora, clama, Senhor, ele se esforça, ele luta, e no tempo certo Deus vai libertar. Amém. Cada libertação, cada coisa que nós praticamos, isso é um crescimento que Deus vai nos dando. Você pode não notar, mas daqui adiante muitas pessoas vão estar vendo o brilho de Deus na sua vida. Mas rapaz, quem diria, né, fumar, como no caso desse irmão mesmo, bebia, fumava, uma pessoa difícil. Mas agora o próprio testemunho de vida dele está atraindo pessoas para também trilhar o caminho que ele trilhou. Amém? Amém. Esse profeta que Deus deseja pessoas verdadeiros cristãos, influentes, para atrair outras vidas com testemunho de vida nossa. Amém? Amém. Por isso que nós somos o sal da terra. Né? Glória a Deus. O sal seria insípido se não vivesse a palavra. Mas quando a gente começa a viver a palavra, isso causa sede nas pessoas. Amém? Amém. Então, meus amados, Deus abençoe cada um de nós. Eu quero apenas cantar mais um hino, né? E depois eu passo para o pastor Marcos, e que Deus possa vos abençoar grandemente. Estaremos aguardando também a visita de vocês, né? Quem sabe o irmão Isaías já aproveita também a carona do pastor Marcos e vai todo mundo junto, ele, a esposa e alguém mais, né? Para a gente vai ser realmente um privilégio ter vocês ali, né, conosco. Né? Muito bom esse companheirismo. Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Vamos cantar o corinho, porque eu tenho, não sei se o inário de vocês é o mesmo nosso aqui. Né? Então vamos cantar o último corinho. Corinho número 117, a única. E quem sabe na próxima oportunidade a gente pode falar um pouquinho a respeito desse poder de transformação, esse poder criador que Deus tem e que está à nossa disposição, né? Que a gente possa aprender como usar um pouquinho mais esse poder. 117 Corinto. Ao único que é digno de receber Amém.
Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus.